Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diferença Cast, o podcast que traz tendências e desafios do mercado da beleza. E hoje, com um episódio super especial sobre noivas e evento, tendências nesse universo. Isso mesmo, gente. Então, para nos ajudar a mergulhar nesse tema fantástico, hoje a gente tem aqui nosso querido convidado especial, Rafael Rotini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, Lia? Bem-vindo, Rafa. É um prazer te ter aqui com a gente, com certeza. E já vamos começar direto, né? Antes de irmos direto ao ponto do nosso podcast, que é noivas e eventos, nos conta um pouquinho, Rafael, como que tu entrou nesse universo da beleza com a maquiagem, né? Como é que foi? Bom, na verdade, eu não escolhi ser maquiador. Foi a maquiagem que me escolheu. Ai, que lindo. Eu entrei em 2006 para ajudar um grande amigo meu, que acabou ficando sem um auxiliar dele, e ele me fez um convite se eu não queria trabalhar um final de semana com ele no salão para quebrar o galho. Quebrar o galho seria organizar a bancada dele, dar uma organizada no material ali do salão, e eu acabei me apaixonando, né, pelo ambiente de salão, ambiente de beleza. E de lá para cá eu acabei não saindo mais, né, do ambiente salão. A ideia primeiramente, era ser cabeleireiro. Eu me formei como cabeleireiro. Meu Deus. Eu me formei como cabeleireiro. Eu investi toda na carreira profissional de cabeleireiro. Só que eu tinha a mão da maquiagem, né? Então, eu comecei a olhar algumas clientes, assim, que estavam precisando de um retoquezinho, pós-química, eu retocava a base. Porque como eu fazia o trabalho de auxiliar, né? Então, a cliente saía do lavatório com aquela faixa branca, sem a base. Então, eu retocava a base dela. E isso foi chamando a atenção das clientes do salão e também dos meus colegas, né? E então, começaram a pedir pra mim, Rafa, tu não consegue dar um retoque ou um make express? Que não existia esse termo antes, né? Sim, sim. Na cliente, e como eu tinha já uma certa habilidade com a maquiagem, porque eu fazia uns trabalhos freelancer de me maquiar e fazer uns trabalhos no final de semana com uma agência de mensagens ao vivo, que se chamava Doces Vinganças. Sim. Então, eu acabei criando essa habilidade de me maquiar. Então, maquiar alguém, embelezar alguém, era muito fácil, né? Só que eu comecei a perceber naquela época que eu olhava na minha agenda, tinha uma maquiagem. No próximo final de semana eu tinha 2 maquiagens, 3 maquiagens. E eu fui adquirindo produtos. E então, tu adora, né, Rafa? Eu gosto. Cá entre nós, o Rafa adora um produto. Eu gosto. De qualidade, né? De qualidade. Na verdade, tudo que eu fiz até hoje eu gosto, sabe? Tudo que eu... Desde o meu primeiro trabalho, que foi ser babá. Aos meus 15 anos. Bom saber, né? A Carol tem 2 mãe de gêmeos aqui gostou dessa experiência, hein? Por favor. Eu sempre coloquei muito amor e dedicação no que foi aparecendo pra mim, porque eu sabia que eu aprendi muito com a minha mãe, né? Um passo de cada vez, né? Então eu fui aproveitando todas as oportunidades que foi aparecendo na minha frente. E quando eu comecei com 18 anos, que daí eu consegui trabalhar de carteira assinada, eu trabalhei numa empresa até 4 anos. Então, foi de 2002 até 2006. E eu acabei sendo demitido, porque eles estavam reformulando toda ali a questão do meu setor dessa empresa. E onde surgiu esse convite, né? Então, foi do Roger, foi até a pessoa que me apadrinhou na área, Sim. Né? E eu me espelhava nele, então eu queria ser cabeleireiro. Né? E tu chegou a trabalhar na área do cabeleireiro, enfim? Sim. Eu fiz toda a questão ali do curso, né? Completei o meu curso de cabeleireiro. E dentro do salão eu fazia alguns serviços de cabelo. Só que a maquiagem, ela tomou conta. Sim, tu não tinha espaço na agenda pra fazer. Não tinha espaço na agenda. E eu entrei... na época que eu entrei no salão, a maquiagem, ela era um anexo. Pelo menos no espaço onde eu trabalhava, ela era um anexo, né? O forte era unha e cabelo, Sim. Né? Então, só que eu entrei na época que a maquiagem começou a ser muito importante, né? Por causa do Orkut. Olha sim. só. A selfie, gente, a famosa selfie, né? Então, todas queriam estar bem maquiada para uma selfie
pra colocar no Orkut. Né? Olha só. Então, eu olhava assim, como assim? Eu tenho uma maquiagem na minha agenda, né? Então, eu ia no Orkut ou no Messenger, olhar o perfil dessa cliente pra ver se eu ia ter se eu ia ter a tonalidade dessa cliente, né? Eu olhava assim, bom, eu não tenho essa tonalidade dessa cliente, então eu tenho que ir atrás. Quando eu vi, eu tava com mais produtos de maquiagem de cabelo. Então daí eu decidi, não é que eu decidi, foi fluindo. Foi fluindo. Mas eu faço cabelo hoje sim. Como eu trabalho com moda, né? Então, na produção de moda, eu trabalho com cabelo e no salão também, né? Sim. Aproveitando esse gancho, Rafa, de que tu falou, né? Que na época que tu começaste, então, 18 anos atrás, olha que coisa maravilhosa. O que tu acha do mercado? O que tu acha que mudou de quando você iniciou pra hoje, né? Pra 2024, assim, nesse mercado da maquiagem, enfim, da beleza? Eu percebi que mudou bastante a questão tecnológica dos produtos. Os produtos ficaram mais sofisticados, né? E também as técnicas ficaram muito mais avançadas, né? Então, assim, a maquiagem deixou de ser um carimbo, vamos dizer assim, né? Só coloca e tá lindo. E ela começou a ser... ter mais detalhes, né? Então, assim, é mais esfumado. Entender de colorimetria, porque até então... a gente só olhava as maquiagens bonitas, mas era aquele marrom pra todas. Sim. Né? E quando começou a entrar também a questão da colorimetria, então assim, a cor certa pra pessoa certa, né? Começou a deixar de a cor da sombra tem que combinar com o vestido. Não, a cor da sombra, a cor da base, a cor da maquiagem tem que combinar com a pessoa que está ali na minha frente, né? Então eu acho que começou a ter mais detalhes a maquiagem. Mais personalização, de repente. Tem que ter mais também, estudo, né? Isso. Então... eu comecei a ir atrás do estudo da maquiagem, mas da colorimetria, da coloração pessoal, do visagismo, pra poder implementar tudo isso no serviço de maquiagem. E tu falou no começo, que eu achei bem interessante, que tu já estudava a tua cliente desde o início, logo do início da tua carreira de maquiador, tu já ia lá, olhava o perfil dela, enfim, na época o Orkut, e já via qual era o tipo de cliente que tu ia atender. Eu não sei se isso é uma prática normal hoje entre os maquiadores, mas eu achei bem interessante, porque foi logo no início da tua carreira. Como que foi isso? Tu foi treinado a isso, ou tu por si só? Eu sou uma pessoa bem perfeccionista, né? Então, assim, quando a mulher chegava no salão, eu admiro muito mulher, né? A beleza da mulher. Então, assim, eu gosto de olhar pra mulher, né? Então, eu percebi que algumas coisas eu olhava assim, a maquiagem tá bonita, mas tem alguma coisa que não tá de acordo, né? Então, voltando no lavatório, né? Quando eu lavava os cabelos, eu via que o tom da pele dela não condizia com a base que ela tava usando. Mas ela tava usando aquela base porque era a base do momento da marca tal, né? E então eu comecei a ver que realmente a coloração era muito importante. E eu conheci uma pessoa muito importante que passou pela minha vida, que ela foi uma das cerejas do bolo, que foi posso falar nomes, né? Com certeza. Cris Carvalho, que ela é mestre em colorimetria. Então, eu fiz uma amizade com ela, maravilhosa. Eu fiz uma amizade com ela e comecei a perceber que ela dava muita importância para coloração pessoal, e ela me deu dicas. Essas dicas foram assim, quando eu fui visitar ela, porque ela era muito amiga da dona do salão onde eu trabalhava, né? Então, o assunto delas me despertava interesse, então eu ficava lá só ouvindo, né? Essa importância, porque ela aplicava o estudo da coloração pessoal na boutique, que o primeiro salão que eu comecei, ele era salão e uma loja boutique. Então, começou essa sintonia, né, da roupa com a beleza, ficou forte ali dentro, né? Com mais a presença da Cris, isso me deu uma visão mais ampla, assim, e eu comecei a ir atrás. E aí foi nesse ponto que tu começou, então, a perceber, aquela pergunta que ele fez, da personalização da maquiagem em si, que vocês saíram do modelo que era o mesmo modelo para todas, começou a se personalizar. Isso, porque o profissional da beleza tem uns que tem um padrão, né? Por exemplo, assim, eu gosto das maquiagens mais beauty, eu gosto das maquiagens mais pesadas, né? Então, tinha um certo carimbo, eu percebia, na nossa região, né? Tô falando da nossa região, eu percebia que tinha, né? Essa maquiagem linda, mas ela tinha sempre um estilo de maquiagem, né? Só que daí eu comecei realmente a perceber que nem todo marrom quente era bonito num olho, né, do cliente. Então eu comecei a brincar com as cores. E a cliente começou a se permitir também, né? A minha cliente começou a se permitir. Eu confio em ti, eu acredito que vai ficar bonito sim.
Falaste uma coisa bem interessante, Rafa, que é essa questão da confiança. Eu acho que hoje, no universo que a gente tá, de influenciadores, né, do digital, um mundo muito mais digitalizado, e as pessoas são influenciadas. A gente é influenciado. Eu vejo pelas minhas filhas, elas estão o tempo inteiro ali rodando e sendo, né, bombardeados por informações nessa área, assim. Então, é maquiagem e tal. Minha filha é doida, adora comprar maquiagem e tal. Só que aí, quando tu tem essa questão de confiança, é importantíssimo. Quando você tem um bom profissional que entende, que estuda, que tá acompanhando as tendências, que tá ali analisando a tua pele, que estuda coloração pessoal, enfim, né? Toda essa questão de tecnologia de produto também, você, como cliente, eu acho que você se torna muito mais segura também. Ou seja, eu vou e sento... Sério, eu vou fechar os olhos, vou dizer, faz o que tu quiser. Eu tenho esse evento, eu vou usar essa roupa. Eu posso deixar nas mãos de um profissional. Porém, eu acho que aí tem um grande problema e imagino essa importância da profissionalização. Como é moda, as profissões também, né? Então, a gente falou, né? Outro dia a gente estava comentando que as pessoas acabam assim, eu vou fazer maquiagem porque eu adoro. A gente faz muita entrevista no dia a dia da gestão dos salões e a maioria, tu gosta dessa área? O que tu quer entrar? No que tu quer empreender? Normalmente, eu adoro, eu quero fazer maquiagem, eu quero ser maquiador. E, gente, eu só olho pra minha irmã, né? Pra Ina e tal. Não é bem assim. Não é bem assim, não é aquilo que tu enxerga às vezes na rede social, porque eu não posso comprar um kit de produto e achar que eu vou atender todas as peles. Tu vê que o Rafa já estava lá, né, em 2006, à frente do seu tempo, porque tu já estava estudando, analisando, achando formas de analisar a pele da pessoa. Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão entrando nessa área, deslumbrando uma coisa. E claro, tem muito da personalidade de cada um que, assim, fazem um curso e acham que eu já sou expert em matemática, né? Desculpa, em maquiagem. Então, isso é muito interessante trazer pra ti, Rafa. E aí te pergunto, onde que tu busca, né? Tá se atualizando o tempo inteiro, porque tu é uma pessoa que tu tá, como a gente já falou, tá à frente, né? Onde que tu busca inspiração e estudar toda essa tendência, né? Sim, eu tive um privilégio de começar num salão muito conceituado em Caxias, né? Então, as pessoas que estavam lá dentro trabalhando, elas já tinham um conhecimento muito grande, né? Então, um dos cabeleireiros já veio de São Paulo, né? O outro fazia curso em São Paulo, Curitiba. Então, assim, eu pegava muitas dicas com eles, principalmente de aonde eu me focar, né? Porque hoje em dia a informação, ela é enorme. Né? Tu vai ali na internet, tu pode virar noites e noites assistindo tudo, né? Na minha época, tu tinha que comprar a revista, tu tinha que comprar a apostila, né? Tu não tinha curso online, tu tinha que ter um curso presencial, né? E eu tive um anjo na minha vida, que foi a dona do salão, que me proporcionou o primeiro curso da minha vida em São Paulo. Que legal. Eu ia te perguntar se tu tinha feito... Ela olhou pra mim, ela viu que eu tinha um potencial muito grande dentro do salão, porque eu vestia a camiseta do salão desde o... Eu não vou dizer do baixo, porque toda profissão tem o seu mérito, né? Então, assim, quando eu entrei no salão, eu me considerava praticamente a pessoa que fazia a limpeza do salão. Olha só. Né? Então, eu chegava às 7 da manhã pra fazer café, chá, limpar banheiro, organizar a bancada. Só uma pausa aqui. Em 2006 tu fazia isso? Rafa, o Rafa é um exemplo, gente, porque assim, ó, eu acho interessantíssimo e eu vou ter que te interromper, desculpa, Rafa, mas hoje em dia tu tem ainda esse olhar, né? Porque eu sempre escuto o Rafa falando assim, o salão não é meu, mas a cliente que vai ir no banheiro, que vai tomar o café. Então, se ele tem cliente às 7, ele chega às 6, ele já fez café, ele limpa tudo, a cliente encontra o ambiente impecável. E eu acho interessantíssimo que o Rafa não tem essa coisa assim, não é minha função. Do que tu acabou de falar aqui, né? Então isso sempre teve intrínseco em ti, né? Por isso que tu és um profissional diferenciado, né? É preparar o terreno, fazer a energia do lugar, né? É muito importante. É muito importante. Até para tu poder também selecionar o cliente, né? Que você quer atender. E daí quando eu então entrei no salão, eu comecei fazendo essa parte. Sim. Nos meus tempos vagos, eu pegava os produtos, shampoo, condicionador, porque... pra mim ganhar um pouco mais, a dona do salão falou assim, eu te dou comissão dos produtos. Então, eu olhava um shampoo, custava R$100, exemplo. Como é que eu vou vender um shampoo de R$100 dizendo a linha branca é pra tal tipo de cabelo? Não, é o nome do shampoo e tudo que ele oferece. Ela que me deu todas essas dicas e os guris também. Então, eu ficava o dia inteiro estudando o que o produto, né, oferecia. E daí eu comecei a aumentar a minha renda com isso. Depois eu fui me permitindo e me permitiram, né? Lava um cabelo, desembaraça esse cabelo, pré-seca.
eu fui, né, criando habilidades. Por isso que eu fui pro lado do cabelo e depois daí entrei na maquiagem. E a Vanessa sentiu esse potencial em mim, né, que nem eu sabia que tinha. Olha só. Então ela chegou e falou assim, Rafa, eu queria que tu fizesse um curso em São Paulo pra tu entrar na mesma onda dos profissionais daqui. Eu falei assim, Vanessa, eu não tenho condições. Ela bem assim, ó, eu fiz uma promessa e que se desse certo algumas coisas da minha vida, eu ia ajudar a pessoa certa. E eu encontrei essa pessoa e é você. Então, tá aqui, tal dia, tal hora, já tá indo, né? Então, aquilo ali pra mim, assim, até hoje, assim, quando eu penso nisso, eu me emociono muito, assim, porque ela foi um anjo pra mim. Que legal. Coisa Ela boa, me proporcionou isso, sabe? Não é porque ela me deu. Ela me viu de uma maneira que né? nem eu. Na época tu não enxergava Eu esse não potencial enxergava, né? Eu fui pra São Paulo, eu fiz um curso de escova, de maquiagem, sobrancelhas. E eu fiz uma amizade tão legal lá com o professor, que ele me deu um curso extra de alongamento de cílios. Por isso que eu disse que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer alongamento de cílios em Caxias. Nossa, isso 2000 e... Foi em 2007. Nossa, nem Porque se em 2008 falava. eu voltei pra São Paulo, em 2007. Tanto é que o kit de cílios, ele veio dos Estados Unidos. Uau. Nossa. Ele demorou pra chegar. Aí eu fiz, daí eu comecei a aumentar minha renda, daí eu comecei a focar mais. Que legal. Rafa, muito bem, né? E agora a gente quer saber, né, Carol, o que marcou, em que momento que tu acha, assim, na tua carreira, o que mais marcou, né, nessa tua trajetória? E também, assim, isso é uma coisa que marcou, então, e são duas perguntas. E em que momento que tu te deu conta, que tu te tornaste referência, né, na área de noivas e eventos, né? Porque, sim, tu és uma referência, né? Em que momento que isso aconteceu, que tu te deu conta disso, assim? E por quê? Eu acho que tudo começou mesmo pela essa questão da minha disponibilidade e do meu interesse pelas coisas, né? Então, assim, quando eu entro em alguma tarefa, e se eu disser sim, eu vou até o final. Se eu disser não, é porque eu sei que eu não tenho capacidade para aquilo, né? Então, assim, eu não me comprometo com aquilo que eu não consigo. Tudo começou um certo dia. Eu tava conversando com um amigo meu pelo Messenger, meu melhor amigo até hoje. E ele falou assim, e ele tava conversando comigo, coisas assim, nada a ver com o momento ali, né? Com o trabalho. E ele comentou, aconteceu uma situação. Tá tendo uma produção de moda e a maquiadora não apareceu. Ai, meu Deus. Só que esse meu amigo trabalhava, ele era estagiário dessa agência de marketing. O publicitário comentou pra ele, né, a situação, meu cliente lá ficou sem maquiador e tal, né? E o meu amigo, naquele momento, tá falando comigo, eu disse, tô conversando com um amigo meu que ele é maquiador, quem sabe ele pode ali, né, dar essa força pra vocês. Tu acha que ele iria ali fazer a maquiagem pra nós? E ele falando comigo ali, Rafa, tu conseguiria fazer uma maquiagem, né, que aconteceu isso? Olha, tu sabe como é que é o meu passo hoje, né? Eu não sei se eu tenho essa capacidade, mas eu vou, né? Eu posso ir, né? E, gente, era na frente do salão. As fotos estavam acontecendo na frente do salão. Eu só montei meu kitzinho e atravessei a rua. Eu subi, né? Era numa sala aérea. Eu subi, eu fiz a maquiagem, eu fiz o cabelo e o fotógrafo gostou muito de mim. E o publicitário também. E essa maquiadora daí, tipo assim, vamos descartar ela, agora a gente achou um cara que vem aqui, tal, gostamos de ti, tu é discreto, tu se mostrou muito prestativo e tal. E ele foi me chamando pra um trabalho, pra um outro, tudo coisa pequena. O boom aconteceu quando ele chegou pra mim assim, eu preciso fazer um trabalho pra entregar pra um colunista do Jornal Pioneiro. Tá ótimo, do que tu precisa? Eu não sei, eu só preciso fotografar, te vira. Ok. Eu não quis dizer não pra ele, claro, né? Porque eu não queria perder, né? Aquele nicho que eu tava entrando, né? Tava entrando. Aí eu consegui a modelo, só que eu não tinha nada. Eu não tinha roupa, eu não tinha ideia nenhuma. Aí eu assisti um clipe. Olha só. Da Lady Gaga, logo no início dela. Eu me esqueci a música, mas enfim, ela aparece com a roupa dela é uma faixa de interditar. Sabe a faixa preta e amarela de interditar? Sim. Algum, né? E eu peguei, a modelo tinha um corpo lindíssimo. E eu falei pra ela assim, tu topa se eu fizer uma roupa com essa faixa?
Daí ela falou assim, sim, super topo. Então daí eu fiz o cabelo, fiz a maquiagem, peguei, ela trouxe a bota dela, uma bota muito bonita, eu montei uma roupa nela com aquelas faixas. Eu tinha uma cliente que também, assim, ela foi maravilhosa, ela me dava maquiagem, né? Ela era uma madame, então assim, a madame, ela gostava de produtos bons. Como eu não tinha um produto que ela gostava, ela trazia pra mim, Rafa, tu usa essa minha base aqui. No final da maquiagem, ela dizia, ai, fica com essa base aí pra ti. Ela é dona de uma construtora. Aí eu liguei pra ela e falei assim, tu tem alguma obra que tu possa me emprestar por um tempo, só pra fazer umas fotos pra um trabalho meu? Claro, querido, eu tenho tal obra, pode ir lá. Então eu cheguei lá, eu, a fotógrafa e o modelo. Fizemos uma foto. Essa foto Quer dizer que de maquiador tu passou a produtor já. Produção. Tu fez Meu as fotos Deus. na obra? Eu fiz as fotos na obra, aí eu interliguei a roupa dela, a fita da roupa dela com a obra. E o cara fez a foto, e a foto foi no jornal, Imagina. e deu Gente. boom. Mas assim, ó, um boom assim que tu não tem noção. Todo mundo queria fazer make comigo. Todo mundo no modo de dizer, né? Sim. Pra gente poder entender. E ele também, o jornal enalteceu o meu nome ali, e ali foi o boom da maquiagem. Nossa, mas da onde que tu tirou Eu essa me ideia tornei. maravilhosa, gente? Foi o medo. Vai Gente, com muito medo genial. mesmo, Vai né? com medo, mas eu preciso. Vai com Ele muito que é medo o mesmo. fotógrafo, foi bem incisivo. Ele disse: eu preciso fazer, te vira porque eu não tenho tempo. Eu só preciso ter isso pra fazer a foto. E ele te chamou depois pra mais pra trabalhos, provavelmente? Aí, daí, o que acontece? Como eu fiz um bom trabalho pra esse fotógrafo. Um excelente trabalho. Aí outro fotógrafo me chamou, outro fotógrafo me chamou. Aí eu me tornei a referência dos fotógrafos em Caxias pra maquiagem e beleza, né? E toda essa experiência que eu criei na moda, eu fui trazendo pro salão. Junto com os cursos, junto com a evolução da beleza, da maquiagem, do cabelo. Sim, tu te manteve atualizando. Isso era uma das minhas perguntas que eu ia fazer pra ti, que tava aqui, ó, na minha cabeça. Qual que é a tua inspiração? Tipo assim, tu tem que acompanhar as novas tendências, né? Mas assim, hoje, o que te inspira, assim, quando tu precisa fazer alguma produção, por exemplo? Tu ainda tem essas produções em que tu mesmo monta e organiza, ou hoje tu... Na produção de moda, normalmente eles dão as referências pra nós, né? Mas assim, a referência é dentro daquilo que eu ofereço, né? Então assim, eu tenho um serviço e esse serviço se condiz com o que o cliente precisa, a gente fecha contrato, né? E no salão é o seguinte, a cliente traz o conceito e eu entro com a técnica, né? Então eu sempre chego para cliente no início de todo atendimento, eu pergunto o que você deseja, o que você gosta. Né? Ali ela vai dizer, eu gosto de um batom mais forte, eu gosto de marcar meus olhos, né? Eu gosto de contorno. Então, em cima desse desejo dela, eu vou olhar pra ela e vou aplicar a técnica, né? E daí sempre dá certo. E aí a mágica acontece. A mágica acontece. Então, se ela gosta de um contorno, se ela gosta de deixar, né, o rosto bem contornado, eu vou ver que tipo de contorno eu posso usar pra ela. Se é frio, se é quente, aonde começa, aonde termina, né? Se ela gosta de um olhão, que tipo de sombra que eu posso aplicar nela, o batom. Eu quero perguntar uma coisa. Antes da gente entrar no nosso tema, que é a produção de noivas e festas, né? Eu vou perguntar. Já teve alguma situação, assim, muito inusitada na produção de um trabalho, seja de modelos ou, enfim, de clientes, assim, que tu, de repente, te sentiu apertado? Tipo perrengue? Perrengue chique, como diria. Perrengue chique. Ai, meu Deus. Tá, em salão... Ou até em produção externa. Eu acho que em salão me chamou muita atenção uma vez uma cliente, porque como eu trabalho desde os meus 18 anos com o público, às vezes a cliente não precisa abrir a boca para se expressar, o corpo fala. Sim. Sempre, né? Então, veio uma cliente, ela era muito discreta, inclusive na maneira que ela sentou na cadeira. Então ela se fechou, o ombro dela estava para frente, ela era muito fechada. Só que ela me mostrou uma referência de uma make muito... Uau! Flúor, neon. E eu expliquei pra ela que não era o meu estilo, eu não tinha produto e a técnica que fizesse aquela maquiagem. Pra entregar aquilo ali. Pra entregar aquilo ali. Mostrei o meu trabalho pra ela, que condizia perfeitamente com o perfil dela. E ela não quis. Ela saiu da cadeira, sem fazer a maquiagem. Sério? E aí tu... Socorro. Aí eu fiquei meio assim, fiquei sem ação, né? Eu perdi a graça,
né? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, mas eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir entregar o que ela quer, né? E eu tenho certeza que mesmo se eu fizesse, não ia condizer com o perfil dela. Sim, porque às vezes a pessoa, eu acho que cria uma expectativa, né? É muito disso, né? A gente idealiza uma coisa e às vezes a gente não tem nem noção realmente por falta de conhecimento. Por isso a importância de estar em boas mãos. Mas, como tu falaste, a gente tem que estar aberta para isso, né? Porque se tu não tá aberto, tu não vai aceitar. Então, daqui a pouco ela tinha um ideal, talvez outro profissional vai fazer apenas pelo financeiro, né? E acaba que sendo uma frustração tanto pro cliente quanto pro profissional, né? Porque tu também não tá entregando, né? E uma coisa que eu acho interessante é que tu, Rafa, tu tens muitos clientes por indicação, né? Porque, claro, teve essa referência, teve todo esse boom, mas o cliente hoje, quando ele já te procura, ele procura pelo Rafa, pela maquiagem do Rafa, nem sempre, claro que tens um trabalho maravilhoso nas redes sociais, vejo também que tem muita dedicação, né? Como tu falaste, tu iniciou nesse trabalho, e a gente já conversou sobre isso, né, nos bastidores, que tu sempre se dedicou muito a fazer essas produções, a fazer esses trabalhos, inclusive gratuitos, né, Rafa? Tem muita dedicação. Todo mundo vê o glamour agora, né? Mas nem sempre foi assim, né, Rafa? Então, eu acho que cada vez mais esse cliente, tu saber dizer o não também, né? Eu tenho certeza, né? Mas aí tu pode complementar que a experiência te traz essa segurança para chegar ali e dizer, não, eu não faço isso, ou eu não vou fazer isso, porque não condiz com o que tu tá, né? Sim. Com o teu trabalho, né? Claro, sim. Então, um dos pontos também que me ajudou muito, assim, a desenvolver minhas técnicas, as minhas habilidades, foram as dificuldades, né? Os erros e as dificuldades. Então, assim, me lembrei de uma da moda. Me lembrei. Teve uma reunião de uma grande marca. É permitido no horário pra gente contar. Tá. Teve uma grande marca, fitness, do Rio Grande do Sul. Eu fiz um trabalho pra ela e ela chamou uma modelo que tinha uma sobrancelha muito expressiva. E eu maquiei demais a sobrancelha dela. Então, assim, aquilo no catálogo sobressaiu de uma maneira. Mais do que a roupa fitness. Sim, roubou a cena. olha só. E tá, tudo bem. Eu não fiquei sabendo de nada até então. E daí foi feita uma reunião. A dona da marca chamou o fotógrafo, a produtora, que foram que me indicaram para esse trabalho, e o maquiador. E lá começou uma reunião, numa mesa como essa. Até que eu comecei a perceber que aquela reunião era por causa da maquiagem. Gente, assim, ó, eu me senti mal na hora. Eu me senti péssimo. Mas, ao mesmo tempo, se elas me chamaram lá e me mostraram o meu erro, porque elas estavam me dando uma oportunidade ao mesmo tempo. Senão ela nem me chamava mais. Simples, né? Te deu a oportunidade de te corrigir. Tem tantos maquiadores, esse aí não me chama mais. E ela me chama até hoje. Então ela apontou alguns erros, né? Então todo o catálogo deu errado, no modo de dizer, né? Por causa da maquiagem. Sim. Que eu deixei uma maquiagem muito expressiva. E então ficou uma coisa tão marcante, tão forte, que acabou assim, não atraindo o olhar do cliente pra roupa, e sim pra maquiagem, os defeitos da maquiagem. Então, aquilo ali pra mim, assim, depois que eu passou meu nervoso, depois que eu deixei... Tu respirou? Depois que eu fiquei, né, deixei de ficar chateado, eu falei assim, não, eu tenho que prestar mais atenção, eu errei ali, agora eu sei que uma sobrancelha que já é bonita, eu não preciso embelezar. Sim, porque ela já tem, né? Processo. Porque ela já tá pronta, né? Então, acho que da moda foi um perrengão, assim, mas foi construtivo. Tu vê, a gente vai explorar muito esse mundo dos negócios, né? Hoje é o nosso segundo episódio, mas essa maturidade emocional que tu teve como profissional, né? Tu teve a oportunidade de daqui a pouco não corrigir teu erro, mas enfim, de ter esse olhar de que no próximo trabalho tu faria algo diferente. E isso é uma coisa bem rara hoje em dia no mercado, porque tem muitos profissionais que não querem enxergar e às vezes a gente faz não é uma crítica, é às vezes um outro ponto de vista, ou às vezes a gente dá, né, enfim, um conselho, né? Olha, faz assim, faz assado. E isso é uma coisa que o nosso mercado, né? E não só da área da beleza, mas enfim, ele carece muito de profissionais com essa maturidade emocional para tratar desses detalhes, como aquele atendimento que tu não fez porque tu conhecia o teu trabalho e sabia que aquilo não era condizente com o que tu, né, trabalhava. E a gente percebe que esse mercado precisa de mais profissionais, assim, dedicados que nem tu, né? Obrigado. Não, mas certeza. realmente, assim, a escola maior, com certeza, é com o cliente.
Sempre, né? Eu acho que... E é exatamente isso que falta, eu acho que hoje. Sair um pouco do pedestal. Óbvio que o profissional, ele alcançou esse patamar, digamos assim. Mas existe muito assim, eu sou a estrela. E vendo a fala do Rafa e o que a gente vive também no dia a dia dos salões, a gente sente que o foco é o cliente. Então, o que o cliente está buscando, ele tá ali, ele é o principal, digamos assim. Então, entrar realmente naquela bolha, né? Eu gosto de chamar de bolha, assim. E eu noto isso muito quando tu trabalha, né, Rafa? Que tu já entra ali numa bolha, é o cliente, não tem ruído fora, tu tentar entender o momento do cliente, a essência, né? E é claro, entrando então no nosso assunto do podcast, que são noivas e eventos, falando de bolha, como é que é atender o dia a dia, né, de uma noiva dentro do salão? Como é que é esse desafio? Porque eu imagino que é um desafio, né, Rafa? Trazer, porque assim, maquiagem, óbvio, tu já contou vários perrengues aqui, acho legal também essa coisa de ir compartilhando, só um complemento ali, que tu falaste, né, que tu foste, o teu amigo tava lá e disse, vai, é tu e vamos lá. Como a gente precisa de um empurrão nessa área, né? Eu gosto de contar porque me formei, então, primeiro em manicure, depois em podologia, e eu fiquei, gente, 6 meses com a cadeira paradinha, com todo o material de podologia. Eu não atendia. Formada, curso de especialização, vamos lá, tá, é só marcar. Não tenho coragem. Até que uma colega também, uma manicure que tava trabalhando comigo, ela disse assim, te marquei um cliente às 2 horas. Eu, o quê? Não, tá aqui, tu vai atender ele, eu já falei até o preço. Eu disse, mas eu não tenho nem esse serviço precificado. Então, como é importante alguém que incentive a gente, ou que empurre, né? Daquele empurrãozinho, né? Anjos, né? Anjos, eu acho que realmente... Foi a Adri, uma colaboradora que eu tinha ensinado ela a fazer unha, ela veio pra isso, estava trabalhando no salão, pra que eu pudesse fazer podologia. E eu não fazia. Mas escuta, né? Vai, dá o primeiro passo. Então, isso é muito legal. E junto com tudo isso, então, veio, né, as noivas, né, Rafa? Conta pra nós como é que é atender as noivas hoje em dia, né? Tu lembra a primeira noiva que tu atendeu? 18 anos a gente tá falando. E tu nem teve gêmeos pra perder a memória. Acho que é melhor nem falar, vai que ela tá ouvindo aqui. Vai que é segunda. Pois é, né? Agora, boa pergunta, me pegou a primeira noiva. Não me lembro. Bom... São tantas, né? Imagino. Eu não lembro. Imagino. Eu sei que eu tenho noivas que eu arrumei antes de 2010, que até hoje são as minhas clientes. Não, mas a primeira, assim, Carol... Não, foi só uma curiosidade mesmo. E Rafa, quais são os desafios de atender noivas? Noivas, debutantes, enfim, né? Sim. E bom, afins. assim, eu acredito que na parte da maquiagem não é um desafio muito grande, porque tem testes, né? Tem uma conversação, tem um diálogo, tem toda uma preparação antes de chegar no dia, né? Uhum. Quando você chega no dia da noiva, tu já tá com todo o material separado, todas as técnicas engatilhadas, né? Para prestar para essa noiva. Eu acredito que o maior desafio da noiva é tu ser energia boa. É tu ser um gás da noiva, né? Porque eu já presenciei vários tipos de comportamentos e reações de noivas. Desde muito nervosa, desde desmaio, desde dor de barriga. Espero que tu não tenha pego nenhuma arrependida. Teve uma que durou um mês. Ai, bom, mas um dia ela não tava arrependida, brincadeira. Teve uma que durou um mês. Eu já vi noiva bêbada. Pra ter coragem. Essa foi difícil. Me lembro, essa foi difícil. Sabe aquele drinkzinho que vai rolando ao dia Sim, no dia da noiva, a né? noiva, as madrinhas. E foi rolando espumante. Chegou na hora, ela ficou completamente descontrolada. Ai, meu Deus. Atrasou o casamento em 40 minutos, porque a gente teve que dar água, café. Porque ela ficou expansiva. Imagina entrar na igreja. Ela não conseguia entrar porque ela ficou expansiva. Não tem como. Ela ficou... Ela ia dar barraco. Então, realmente, é um mercado desafiador. Ele é desafiador. Tem noiva também que... Teve uma noiva que me chamou muita atenção, porque eu sempre zelei por isso. Tu ser energia do negócio, né? Uhum. Sim. Então, eu procuro sempre ser discreto, não faz perguntas invasivas, não faz perguntas sobre a vida da pessoa, não fala sobre a sua vida, né? Só importantíssimo. Ouve, só escuta. Foco no cliente, né, Rafa? Só escuta, só concorda. E teve uma noiva de um super casamento que eu fiz lá na Luiz Argenta, que eu sabia que ia chover. E ela é de São Paulo. Todo mundo era de São Paulo, produtora e tudo mais. Não vai chover. Ela tava confiante que não ia chover. E ficou o dia todo sem chover. O casamento era às 5 da tarde. Gente, 10 para as 5 caiu o mundo.
Meu Tudo Deus. pronto pra casar. 10:05, eu tava lá, eu fui com ela no carro. Ela falou assim, Rafa, vem comigo. A gente tava uns 40 minutos de deslocamento até a Luz Argenta. Vem comigo. E daí eu disse, eu vou, se tu não te importar, eu vou, né? Então eu fiquei bem quietinho lá no carro, aquela voz mais baixinha, né? E ela ficou extremamente nervosa. Extremamente nervosa. Ela ia assim, ela ia surtar, que começou a chover. Tiveram que tirar todos os convidados, botar pra dentro. Sempre que já tava esperando, né? E pra montar um toldo. Aí eu comentei, daí ela falou, Rafa, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Daí eu olhei pra ela e falei assim, com chuva ou sem chuva, tu vai casar igual. A comida vai estar boa, as pessoas que mais importam pra ti já estão ali. E a tua maquiagem vai estar impecável. Eu garanto, E a eu tô tua aqui. maquiagem tá impecável, é a prova d'água. Importantíssimo, Então, né? eu consegui acalmar ela, mas eu não queria acalmar ela, sabe? Eu só queria ser, tipo assim, não, te controla, né? Tipo, Você é a pessoa que deu esse fica apoio. tranquila que vai dar tudo certo. O casamento atrasou, acho que uns 40 minutos também, que até montar o tal do toldo, que custou 18 mil reais. Meu Deus. Acho que foi isso que deixou ela nervosa. Eu acho que foi isso. Acho que ela tava, acho que ela tava Sério, com orçamento ali. Sério, eu presenciei isso. Meu Deus. De última hora, 18 mil reais. Nossa senhora. Desafiador. Era grande, né? Tinha que ser grande. Sim, porque Sim. imagina pra comportar os... E depois ela me mandou um texto, assim, muito lindo, muito emocionante. Falou assim, graças a Deus que eu tive a ideia de te colocar no carro comigo. Olha só. Tu vê. Porque tu me tranquilizou de uma maneira que nem os meus pais me tranquilizam. Olha Porque eu sou meio surtada. Aliás, Rafa, importantíssimo isso. Nem meus pais me tranquilizam. Vamos falar aqui das mães, principalmente. Mãe né? de noiva, coisa mais Gente, linda. é lindo, mas assim, é um desafio, né, Rafa? Porque a estrela ali é o cliente, é o casamento da filha, mas normalmente às vezes quem é, e a importância de ser esse profissional neutro, de tu estar ali realmente trazendo essa tranquilidade, sabendo que o cliente é o foco, como tu falou, e além de lidar com o nervoso ou com a expectativa da noiva, tu tem a expectativa da mãe, da noiva, da irmã, da noiva, das madrinhas, enfim, mas sempre tem essa figura. Como é que tu lida com isso, Rafa? Eu acho que da mesma forma também, sabe, Lia? A gente tem que ter um jogo de cintura, tem que entender, né? Porque tem vários tipos de reações, né? Sim. Já teve reações agressivas, mas assim, tu tem que tirar a reação e entender a mensagem, né? Então, assim, a mãe da noiva normalmente é a leoa. Ela quer que Sim. tudo dê certo pra filha, perfeito. né? Não pode nada dar errado, desde a maquiagem, cabelo, horário, principalmente, né? Sim. Então, tem que saber lidar, tem que ter esse jogo de cintura, né? Tu tem que entender a mensagem que tá sendo passada pra você, né? Minha filha, não pode atrasar, eu tô nervosa, Sim. como é que vai ser? A mãe da noiva, normalmente, ela quer tomar a frente da noiva, né? Sim. Mas isso é uma coisa que ficou um pouco lá atrás também. Hoje em dia, a noiva, ela quer meio que uma exclusividade, sabe? O meu público noiva, ele tá querendo uma exclusividade. Então, assim, é a noiva, a mãe, no máximo a avó ou uma irmã. Sim. Né? Eu deixei de atender todo Grupos. o evento, né? Porque a noiva começou a ter essa questão mais da exclusividade. Deixa eu só te interromper um minuto. Deixa eu perguntar. Pergunta que não quer calar. Tá no momento que a gente tá vendo nas redes sociais. Me conta, é verdade que ir pra noiva é mais caro? O serviço da noiva, ele é um serviço mais exclusivo, né? Como eu estava comentando, né? A noiva quer o profissional para ela. É que é porque assim, o dia dela, né? Exatamente. Quando eu comecei os atendimentos, a noiva já fechava noiva e madrinhas. Pacote completo. Só que né? daí, o que acontece? E eu concordo. Quando eu vi essa teoria, eu concordei plenamente, assim. Eu não quero pegar o maquiador e o cabeleireiro cansado. Porque primeiro tem que arrumar quem? As madrinhas. Sim. Que terão que estar lá antes da noiva, né? Esperando a noiva. Exatamente. Então tem que estar lá antes se organizando. E a noiva vai por último, né? Só que daí no final, chega na hora de maquiar a noiva, o profissional tá acabado. Tá acabado. Até a fonte de inspiração, porque é uma arte. Acabado. Por mais que tu não tente demonstrar, o semblante mostra que tu tá cansado, né? Sim.
Então, eu decidi realmente ficar exclusivo com a noiva. E ele é um serviço mais agregado porque realmente ele se torna um atendimento VIP. Então, é um profissional exclusivo para a noiva. E a noiva, quando ela vem procurar a beleza, ela não vem procurar só o cabelo e só a maquiagem. Ela tem toda uma preparação antes, né? Os produtos, algum ou outro mudam, mas nem todos mudam. Mas a gente fica mais exclusivo para a noiva, né? Então, existe uma preparação da noiva, né? A noiva, em algum momento, ela vai receber algum presente, algum mimo, né? Então tem que parar. Ela vai ter o videomaker dela, ela tem um fotógrafo. Então quando esse mimo chegar, eu tenho que me retirar para eles poderem registrar esse momento para depois ela ter toda uma história para contar. Claro. Né? Então eu deixo a minha agenda exclusiva para noiva e para mais alguém. Sim. Né? Então, por isso que sim, ele é um serviço de valor mais agregado, né? Não porque eu uso produtos diferentes. Tem produtos diferentes? Tem. Mas é a questão da exclusividade do profissional só para ela. Sim. Isso é muito importante, né? E agora isso foi muito comentado nas redes sociais, né? Sim. Em virtude daquela noiva que marcou uma maquiagem e acabou indo no lugar. Sim. E era só uma maquiagem. Já aconteceu. E era o dia do casamento dela. Acontece, aconteceu contigo? Né? Já aconteceu no Sim. Diferença. Sim, no Diferença, Aconteceu no inclusive. Diferença. E aí isso é muito interessante, né, Rafa? Porque simplesmente marca e outra. Gostaria de complementar aqui. Eu não acho que esteja errado se o que falta é uma comunicação, né? Eu quero somente a maquiagem com o Rafa. Eu já conheço o Rafa, eu quero marcar a maquiagem e eu vou fazer a maquiagem lá e não falo que sou noiva. Isso. E aí a surpresa. Foi uma surpresa pra mim. Ficou sabendo depois do casamento, desculpa que eu não... Eu fiquei sabendo quando ela chegou. Porque ela chegou já semi-noiva. Ela chegou com o cabelo pronto e com o véu. Ela só foi fazer a maquiagem no salão. Ai, meu Deus. Aí quando ela entrou... Tu ficou só chocado. Eu fiquei meio... Na verdade, assim, eu fiquei meio assustado com o diferente. Que é muito normal do ser humano, né? Sim. Né, se bloquear com algo que é diferente. Então, o que aconteceu? Quando ela entrou, ela falou assim: Rafa, só que eu já tinha maquiado, acho que ela umas 2 ou 3 vezes. Daí eu falei assim: ai, que legal, você vai casar hoje? Ela falou assim: sim, eu vou casar, hoje é meu casamento, Rafa. E claro que eu vim fazer a maquiagem contigo. Legal, ótimo, né? Então, o que você vai desejar pra hoje? Né? Então, assim, é a pergunta melhor de se fazer pra uma cliente. Foi o que tu conseguiu elaborar na hora, hoje, depois né? do choque. Ela falou assim: eu quero uma maquiagem assim, tudo mais. Daí, sutilmente, eu perguntei pra ela: você vai se vestir aqui no salão? Vai vir fotógrafo? Né? Vai vir videomaker? Ela olhou pra mim e falou assim: não, Rafa, eu só vou fazer a maquiagem e vou me vestir em casa. Perfeito. Então, ela sentou na cadeira, eu fiz uma maquiagem nela dentro do período de social, Sim. Né? Ela olhou, aprovou, pagou, foi embora. Então, assim, eu não fui exclusivo naquele momento dela, né? Ela entrou no atendimento normal. Mais uma vez, entender o momento do cliente, né, Rafa? Isso. Entender o cliente, o que ele espera e o que ele veio buscar. Isso. A recepção até me questionou o que faremos, né? Sim, se alteraria. Ela é noiva, como é que a gente faz, como é que a gente cobra? Daí comentei, a gente vai cobrar o valor normal que tava no WhatsApp. Já foi passado. Sim, já tinha se passado no orçamento que não se imaginava que era algo... E ela foi realmente um atendimento normal. Ela sentou, eu quero ir, desejo essa técnica. Sim. Eu apliquei a técnica nela, ela olhou, aprovou, foi embora. E pronto. E pronto, né? Então ela não trouxe fotógrafo, ela não trouxe videomaker Por que encarece quando vem esses profissionais? Porque eles precisam do tempo deles pra fazer o trabalho deles lá dentro, né? Sim. Então, eu preciso fotografar. Quando eu termino uma maquiagem de noiva, eles querem contar a historinha da beleza, né? Então, normalmente, eu peço pra noiva pedir pro profissional da filmagem e da imagem não fotografar o durante, porque ela não vai usar o durante. Ela não vai querer a foto que ela tá cheia de POC, ou que ela tá, né, no processo ali. No processo todo. Então, eu já oriento a noiva antes, né, de a gente fazer a maquiagem, e quando a maquiagem vai ficar pronta, X horário, o teu fotógrafo pode chegar nesse horário, que daí eu vou fazer o faz de conta. Vamos fazer de conta que a gente tá fazendo o batom, porque daí, na história dela de beleza, fica mais bonito esteticamente, né? Então, assim, eu tô com os bobbins, já tô maquiada, então faz de conta dos cílios, faz de conta do blush, faz de conta do batom. Pega o espelho e se olha, mas ela já tá pronta, né? Sim, é só É e toda essa preparação ali, no mínimo, é 1h e meia, né? Eu acho que falta muito esse entendimento, porque, primeiro, exatamente isso, do que o profissional, do que a noiva, do que o cliente busca, né? E aí, quando a gente fala que noiva é mais caro,
é o contexto que tá por trás. O que tu espera pro grande dia, né? Porque, por exemplo, eu mesma, tipo, daqui a pouco tu vai, tu programa aquilo tudo, né? E óbvio, também venho de uma época em que daqui a pouco ou a maquiagem era mais importante ou o penteado era mais importante. E eu acho que quando a pessoa decide que vai casar, né? Ela cria uma expectativa desse grande dia. E aí, o que acontece? Ela vem e, primeira coisa, lugar, vestido maravilhoso. E aí eu fico me perguntando, eu acho que é uma tela, né? Então, assim, é como se tu comprasse uma tela de quadro maravilhosa, um vestido maravilhoso e sem a moldura certa, sem o penteado certo, sem a maquiagem certa. Então, a importância de ter profissionais do teu lado que entendam esse contexto todo e que sejam realmente profissionais. E não é só a técnica, né, Rafa? É o saber se comportar. Então, vem toda nessa questão. Então, primeiro, é marcado um teste para que ela realmente conheça, para que ela entenda, para que ela não tenha sustos, né? Então, ela vai fazer o teste, por mais que ela conheça, daqui a pouco ela quer inovar. Ah, eu vi aqui essa tendência do mercado que agora é flúor, né? Aliás, depois vamos falar de tendências. E aí chega lá e o Rafa vai dizer, meu Deus, mas eu te maquio sempre, mas tu vai querer mudar hoje, tu vai querer usar batom vermelho hoje, por exemplo. Então a importância do teste da maquiagem, o teste do cabelo, porque às vezes vem um penteado, imagino eu, pode falar um pouquinho, porque também é da área do cabelo, né? Que é um cabelo super bufante e tal, e a pessoa tem pouco cabelo. Então vai precisar de aplique, não vai. A escolha do acessório, né, Rafa? E eu acho que ali, pelo menos a gente acompanha isso, né? Quando a gente vende esse serviço, nossos pacotes são personalizados, né? A gente faz o pacote exatamente de acordo com o que a noiva quer. E, então, o objetivo não é vender os outros serviços, que todo mundo diz, né? Ah, eles querem empurrar um monte de serviço que eu não quero. Não é isso. O básico necessário, você vai fazer o cabelo e a make, você vai se vestir no salão ou não. E eu acho que aqui vai uma questão bem importante. Aquela questão que tu falou ali do teu perrengue, dessa noiva que acabou se passando ali nos drinks, né? A importância de ter, quando a gente fala de assessoria, né, Rafa? A estrela é o profissional, o cabeleireiro e o cliente, e aí sim o cabeleireiro e o maquiador. Então você tá ali focado no teu trabalho, tentando entrar naquela bolha pra deixar ela tranquila, pra que esse dia seja o mais importante. E tu tem toda a estrutura ao redor, mesmo que seja só a noiva, mas de acompanhar, cuidar o horário. Então assim, agora aí receber os fotógrafos, receber o filmmaker, mandar uma mensagem pra noiva, né, Rafa, um dia antes, porque normalmente a gente manda também dizendo, tenha uma noite de sono tranquila, não esqueça de usar daqui a pouco, sei lá, o vestido é tomara que caia e a noiva usa o dia inteiro um sutiã super apertado, na hora que vai pôr o vestido tá com o ombro marcado, meia calça, se precisa, se não precisa, a gente tem todo um checklist, né, Rafa, que a gente manda pra noiva antes pra ela já ficar tranquila. E aí, ela já tá tranquila com relação à maquiagem, porque ela já fez um teste, ela já sabe o que vai ser do cabelo, o que esperar nesse dia, se o espumante é brute, se não é, se é moscatel, a hora que vai chegar o fotógrafo, a hora que ela vai receber o buquê, né, Rafa? E o que tu falaste muito importante, a pose. Então eu acho que às vezes tu procurar um profissional simplesmente pra maquiar, traz um pouco de amadorismo nesse sentido, porque assim, eu quero uma coisa simples, beleza, mas e o que vai ficar? Porque pode ser independente do profissional, mas o contexto todo, né? Então, tecnicamente, eu sei que eu achei um profissional top. Mas assim, em uma hora, ele vai conseguir fazer todo esse cuidado. Parar pra receber o buquê, guardar o buquê, né? Então, a importância, às vezes, de ter uma estrutura. Se alimentar, acompanhar. Olha, agora tu vai te trocar, agora eu tô aqui, agora vamos diminuir aqui. Colocar água, dar água, né? Muitas vezes a gente tem que ficar dando água pra noiva e não espumante, né? Enfim, então eu acho que isso tudo, a importância de ter uma estrutura e de ter comunicação, né? Sim. De ter comunicação, avisar que é noiva pra ter todo esse... Porque às vezes, se pegar um profissional amador que não tem essa noção que tu tem, essa visão de tipo, eu quero que tu esteja já maquiada pra fazer a foto na hora certa. Gente que orienta a noiva o horário que vai ter o maquiador, né? Normalmente. Daqui a pouco vai sair lá, mas eu não me gostei, eu saí com a base, eu saí com os contornos, enfim. E aí acaba que não fica uma memória muito agradável, né? Não dá pra descobrir o que vai ser feito no dia, né? Porque Sim. quando tu vê, tá na hora do casamento. E foi. E foi, né? Deu atraso, vai ser por culpa do salão. Então, assim, essa organização, ela é muito importante, até para o cliente ver o quanto a gente está organizado e sincronizado com ela, né? Então, por isso que é muito importante ela vir ao salão. Quando a noiva vem ao salão, a primeira coisa que ela vem ver é o que nós temos a oferecer e quanto custa isso. Quanto custa? Né? Então a gente mostra tudo pra ela, o espaço, as técnicas e como funciona, né? Exatamente o que tu comentou, né? Quando tu chega, o que tu faz primeiro, o que tu faz pro segundo, pro terceiro, orienta, né? Pra chegar tal horário,
por exemplo, eu tô trazendo o meu fotógrafo, tô trazendo o meu videomaker, então nós temos que respeitar o tempo que eles precisam também, eles vão precisar de um tempo. Muito Quanto tempo importante. tu precisa pra fazer o making-off da noiva dentro do salão? Eu vou precisar de 30 minutos. Então ela tem que estar pronta antes. Ela fez esse making off, ela tem que daí dar os retoques finais. Tem que subir e colocar um vestido. Colocar um vestido de noiva não é bem assim, gente. Demora pra colocar um vestido de noiva, né? Tem que preparar, tem que avisar ela. Vai ao banheiro antes de colocar o vestido, que depois fica complicado, né? Então, tudo isso soma um tempo que acaba se tornando um profissional exclusivo pra noiva. Sim. Então, Exclusivo. por isso que muda. E claro, se no dia da entrevista com a noiva, ela começar a pregar que ela quer diminuir esse valor, né? Porque ela é minimalista, não preciso de espumante, não vou levar nada, não vou levar né? Se não vou ter filmagem ou algo Não vai assim. ter nada, a gente acaba chegando num acordo, né? Sim, faz Exato. feito algo Feito um personalizado acordo, pro desejo dela, né? Eu vou conseguir atender essa noiva, eu vou conseguir abrir mais horários da minha agenda Sim. e tudo vai fluindo, né? E existe uma conscientização também, né? Porque justamente como tu falou, a importância de ter uma entrevista e de entender o que ela quer. Então, eu não acho que seja... Eu acho que existe muito um tabu de... se eu disser que a noiva é mais caro, né? Eu vou falar que eu sou noiva é mais caro. E não é assim. É realmente essa entrega. Porque existe também, né, Rafa, detalhes assim. A gente já passou por alguns perrengues, né? Eu tive uma noiva maquiada pelo Rafa, inclusive. Gente, toda a mudança também da estrutura do salão, né? Porque, querendo ou não, a equipe inteira, ela tem que se mobilizar pra atender para aquele momento. E outra, é glamuroso, é lindo, né? A gente adora. Mas, assim, um perrengue muito interessante, assim, que eu disse, meu Deus, que medo, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas a noiva, ela, toda maquiada, colocou o vestido. E aí, o fotógrafo foi fazer a foto dela colocando brinco. Gente, nunca esqueço. E eu coloquei um brinco. Quando ela tinha um segundo furinho, que ela queria botar um outro brinco que combinasse ali, enfim. Quando ela colocou o brinco, eu não consegui. Aí eu disse, não, coloca tu que tu sente mais. Quando ela colocou, ela forçou, lixou sangue. E o vestido. No vestido branco. Aí assim, né, soltou na minha roupa. Não pegou no vestido. Graças a Deus, assim. Mas eu fiquei assim, ó, sabe aqueles 5 minutos assim que eu vou morrer agora, né? Sim. Isso foi uma das coisas. Outra coisa, linha, agulha. Tem que ter. Tudo, né? A gente tem que ter um kit, assim, porque... Gente, acidentes, né? Incidentes acontecem, assim. Nós tivemos uma noiva ano passado que ela estourou o vestido quando ela colocou. Pensa. Aí a nossa pergunta... Só que ela não se mostrou, ela não ficou nervosa, ela ficou bem tranquila. O casamento atrasou, porque até costurar. Mas ela tava tão tranquila que... Não me diz que tu sabe costurar também, que daí eu vou dizer que tu é né? muito perfeito. Tem que saber, né, Rafa? Tem que A saber. gente, sim, assim, mas as meninas lá do salão, as recepcionistas, elas foram bem mais... Pregar que botão. legal. Elas pregaram o botão, elas ficaram bem... Acho que tinha umas 2 ou 3 meninas em cima dela e a noiva tava bem tranquila. Mas depois a gente descobriu porque ela tava grávida. Ah, sim. Eu não queria Aí contar. ela deu uma Sim. crescida, né? De uma Da semana prova pra pra outra, outra. prova. Aham. Então ela tava bem tranquila, sabia que aquilo ali talvez poderia acontecer, né? Aham. Mas teve um episódio de noiva muito engraçado, gente. Assim, ó, eu não me aguentei, eu tive que rir na frente da noiva. E ela riu de mim e eu rindo dela, né? Eu fiz um teste numa noiva, num perfil bem alemoa. Sim. Bem alemoa. Ela é descendente de alemão. Daí olhei a colorimetria dela, botei sombra, batom, tudo ficou de acordo, ficou linda, aprovou. Chegou no dia, eu vi que todo mundo chegou e cadê a noiva? Né? Daí eu maquiei, então, acho que foi a irmã da noiva, a mãe da noiva. Aí chegou o horário da noiva, eu não tava vendo a noiva dentro do salão. E eu tenho um toque de limpeza, né? Então, assim, terminei a maquiagem, eu já fui organizar a bancada. Bancada pra ela. Até porque, na hora de ser filmado, normalmente eles filmam a bancada do maquiador, sim. né? É um complemento também da filmagem. Tem não que estar tudo impecável, né? Gente do céu. Daí a pouco eu vi aquela mulher chegando na minha frente. Oi, Rafa, é minha vez agora. E quando eu olhei, eu falei assim, eu não sei, eu vou dar uma olhada na agenda. E eu falei assim, eu não acredito que é tu. A noiva Que ela fez um tinha feito? bronze jato. Mas ela tava assim, ó, um cobre. Ai, meu Deus. Ela tava um cobre, ela tava assim, gente não reconhecia ela assim. Falta de orientação. Meu Deus, mulher, o que tu fez? Ela assim, eu fiz um bronze jato porque eu vou tirar minha lua de mel no Caribe. E eu sou muito branca, né? Aí eu olhei assim, mas tu tá um cobre, tu não dá bronzeado, tá um cobre. Eu vou ter que trocar tudo. Eu vou ter que trocar tudo que eu fiz em ti. Não vai ficar bonito, vai ficar acinzentada. O rosa não vai ficar legal no bronze. Eu vou trocar tudo. Dela assim, Rafa, eu não pensei nisso. Daí eu falei assim, mulher, tu tá irreconhecível.
A importância de uma Era consultoria, outra né? pessoa. Uma Era- consultoria pra noiva, porque eu acho que isso falta também, assim. Então, eu vou casar, e aí a última coisa que eu vou lá escolher é o profissional da maquiagem, né? Então, assim, acaba que presta uma consultoria. Como é que tu vai casar? Vai ser verão, vai ser quente, vai ser fora, vai ser dentro, ambiente fechado, né? A roupa que tu vai O usar. horário do Tu pretende casamento. fazer um bronze a jato? A gente pergunta Isso isso, aí, né? A gente passa ali. Agora tu já pergunta, né? Esse detalhe, ele foi implementado No teu script. no script da noiva. Tu vai fazer bronze jato no dia? Sim. Que altura tu quer ter o bronze? Porque daí eu faço no dia como ela vai ficar, né? Sim, com certeza. Porque, gente, foi muito engraçado. Imagina, Eu não Não, reconheci a é mulher. aquela coisa de arriscar, né? É. E aí, assim, vende. Muito, porque ainda existe isso. Eu acho que muitos lugares ainda vendem aquela coisa do pacote completo. Sim. Ah, vai fazer um pacote completo, tu tem o bronze, tem a massagem, tem não sei o quê. Ah, depilação. Um detalhe, né? A gente orienta sempre o nosso cliente, a nossa cliente, quando a gente senta com a noiva, independentemente se ela vai fazer a depilação com o salão, com o profissional do salão ou não. Mas assim, não inova. Né? Se tu já tá acostumada com esse método e faz X dias antes, pedicure. A noiva tem mania de marcar pedicure no dia do casamento e manicure no dia do casamento. Não, jamais isso, né, Rafa? Por quê? Por mais que tu já faça com uma pedicure que tá acostumada a fazer tua unha, pode acontecer um acidente, ela machucar, de dar uma picadinha e aí vai ser a tua festa, vai ser inesquecível, né? Porque realmente não vai esquecer da pedicure que fez aquilo. Então, como é importante fazer essa consultoria antes e orientar. Então, eu noto assim que, né, quando a gente falou, desde quando a gente começou ali, que tu falou, né, que tu tá sempre estudando, inovando e buscando mais informação, e eu acredito que no universo das noivas e de noivas, debutantes, enfim, formandas, né, isso é muito importante, né, Rafa, buscar sempre estudar e aprender mais para estar pronto, né, para apresentar, para entrega nesse dia. Um detalhe importante, que tu fala ali a gente sabe de filmmaker e fotógrafo. Filma bancada. A gente não se dá conta aí da importância do uso de uma vestimenta correta. Eu não falo nem uniforme dentro do salão. E mesmo que tu atenda sozinho, maquiador, maquiadora, aí vem o fotógrafo e tá lá o maquiador com aquela, ou a maquiadora, vamos falar de mulheres, porque o homem, né, tá sempre como, vai fazer o detalhe ali do batom e aí aquela unha tá toda descascada. Ou então a pessoa tá com uma roupa super vibrante, sendo que não consegue utilizar, às vezes. Já aconteceu isso, né, Rafa? E acontece. Então, assim, pelo menos eu vejo que a gente sempre... Tu também cuida, inclusive, da tua paleta de cor no dia, né? Normalmente é preto ou branco. Vai ficar bem neutro atrás da noiva, né? Tu vai mostrar beleza pra ela. Até no dia do próprio teste da noiva, a gente tem os hobbies. E a gente já coloca um hobby branco pra lembrar já o tom do vestido, né? Então, porque a cliente... A gente pede... Quando a gente... como é que eu posso explicar? Quando eu lembro... Porque não é uma coisa que tá lá no script, né? Porque eu acho muito chato dizer pra pessoa venha de branco e a pessoa não gosta de branco. Sim. Né? A pessoa não tem nada branco. É meio difícil, né? Mas eu acho meio inconveniente dizer, venha com tal cor de roupa. Então, assim, nós já temos o nosso hobby. Então, a gente veste o hobby nela, neutraliza essa cor, né? Então, a gente faz o cabelo e maquiagem. Então, ela já se vê noiva. Sim, isso é importante. Gente, e só fazendo um gancho até pro pessoal que tá nos assistindo e nos ouvindo, como é importante essa preparação anterior, saber qual é o profissional que tu vai contratar, saber o que tu vai querer no dia, né? Eu quero que o filmmaker venha, eu quero, né, foto, ou não, eu não quero. Mas assim, vocês contaram aí, descreveram vários serviços que eu nem imaginava. A entrevista antes, né? Essa questão de, eu vou faz a unha antes. Poxa, é um agregado de serviços que realmente a gente não pensa na hora, a gente pensa que é só maquiar e fazer o cabelo e casar, né? Então, como é importante também escolher o profissional, escolher o local que tenha o suporte que tu deseja, né? Para ter o serviço que tu queira no dia mais importante, enfim, da tua vida, que seria esse, né? Muito, muito, muito agregador. Isso eu não tinha essa visão, viu? Com certeza. E Rafa, já estamos nos encaminhando para o final aqui. Fala um pouquinho da tendência. Quais são as tendências agora para noivas no próximo, nesse 2024 aqui? Eu acredito que as noivas elas estão procurando um ambiente mais tranquilo, né? Elas estão fugindo um pouco do tumulto, né? Já se concentravam a grande, né, madrinhas, convidadas, familiares no dia da beleza da noiva, né? Então a noiva, ela tá criando um certo suspense, né? Então assim, ela tá procurando se privar. Então
vou atender somente a noiva numa sala reservada só para ela, vamos no hotel, vamos num spa. Então ela quer se refugiar, só os profissionais, né? E para fazer a surpresa. Eu estou percebendo muito isso, né? Elas querem fugir do aglomerado junto com os convidados, né? E a questão de beleza tá entrando muito minimalismo, né? Então, assim, a leveza, os tons também que acabam transmitindo o romantismo que condiz com o momento, né? Sim. Então, assim, eu não vou estar muito impactada que o momento ele é mais família, é mais amor, mais união, né? Então, assim, é uma beleza boa de olhar. Então, o minimalismo, sofisticação, tanto no vestido, quanto no cabelo, quanto na beleza. Então, assim, ela tá deixando aquela coisa do tudo em mim. Não, tudo é menos. Então, é uma unha discreta, é um vestido mais sequinho, a maquiagem não tão impactante, mas ela é mais iluminada, um cabelo mais alinhado, né? Buquês, tu vê que tudo tá ficando mais minimalista. Que a junção de tudo isso já dá um certo glamour, sim, né? Já fica... eu tô percebendo que aquela noiva engessada, dura, toda apertada, toda cheia de detalhes no cabelo, ela tá saindo um pouco do foco, sabe? Ela tá querendo mais fluido, mais leveza. Eu quero dançar, eu quero me acabar até o último momento do meu casamento. Também, né? E quero estar intacta e confortável, que todo mundo olhe e vê, meu Deus, ela tá levitando e não engessada. Sim. E o mais importante isso, atemporal, né? Porque eu vou olhar minhas fotos daqui 15, 20 anos Exatamente. E vai estar lá uma unha discreta. Ou daqui um mês, né? Brincadeira. E sempre com a colorimetria. Sempre. E nossos ouvintes aqui já participaram de produções de noiva ou ainda participam? Conta aqui pra nós nos comentários quais foram os perrengues, quais são os desafios, inclusive, né, que você enfrenta aí na produção, né, de noivas e afins, né? Conta pra nós, então. Então, gente, estamos chegando ao final, né? Queria agradecer, né? Muito a tua participação, agradecer. Pedir também, a gente quer divulgar a tua rede social pro pessoal te seguir, né? Certo. O meu Instagram é @Rafa Rotini no Instagram. E o salão onde eu trabalho é @Diferenza Espaço de Beleza. Quero agradecer o convite de vocês por estar aqui, dividindo a minha experiência. Muito obrigado pelo convite. Foi uma aula, né? Nossa, eu aprendi muita Rafa. coisa hoje. Foi uma aula, com certeza. Não sei, não tá nos meus planos casar, viu? Mas agora eu já sei tudo que eu preciso fazer. Já tenho maquiadora. Já tenho maquiador. Já tenho toda a assessoria. E, gente, queria convidar vocês também. Quem não segue a gente, segue nosso arroba DifferenzaCast, né? No Instagram. A gente tem nosso canal do YouTube. E no Spotify, quem estiver nos ouvindo também, né? DifferenzaCast, tá? Segue lá a gente e até o próximo episódio, né? Isso aí. Então, assim, a gente encerra, né, esse episódio. Muito obrigada, Rafa, né, pela participação aqui, por dividir, né, a tua experiência, né? Experiência de vida, experiência profissional e com certeza agregou muito. E nos aguardem aí nos próximos episódios trazendo muito mais tendências, inovação e continue, enquanto isso, inovando, empreendendo e fazendo a diferença. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.